Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Helena consegue fazer Roberto ir embora dali. Maria José chega lá, coberta, para que Roberto não a veja. Jorge diz a Helena que ninguém deve entrar no quarto de Maria José. Helena diz que Sandra segue na mesma. Helena vê sua filha Maria José e toca o rosto dela. Maura diz a Bruno que não deviam ter batido nela. Bruno leva gelo para Maura. Maura diz que não pensa em ir à casa dele, porque não quer falar com Vitória, com Alessandro e muito menos com a polícia. Todos estão preocupados pelo sequestro de Maria José e por Alessandro estar na cadeia com Ezequiel. Paula pede para avisarem a polícia, pois não podem ficar sem fazer nada. Roberto telefona a Quinones e pergunta o que aconteceu, por que o ligou. Quinones pede que ele volte a Mérida o quanto antes, pois a polícia encontrou a faca que Raquel tentou assassiná-lo e Alessandro e Ezequiel acabaram sendo presos. Fernando liga para Mari, perguntando sobre o seguro anti-sequestro contratado por Alessandro. Fernando e Vitória vão ao escritório procurar os documentos. Vitória procura pelos papéis com Fernando e consegue encontrar. Alessandro e Ezequiel seguem presos. Paula pergunta a Bruno de Maura. Bruno diz que ela está muito mal e machucada pelo golpe que sofreu e por isso não veio. Paula diz que Maura devia ter vindo para explicar tudo para todos. Vitória diz a todos que já falou com a companhia de seguros. Fernando pede a todos para manterem a calma. Paula chora muito. Filipa tenta consolá-la. Bruno pergunta de Alessandro. Vitória diz que ele está na cadeia. Jorge diz a Helena que o organismo de Maria José está aceitando o tratamento e vai ser medicada por alguns dias. Helena pergunta se ela tomará o remédio a vida toda. Jorge diz que sim. No dia seguinte, todos da Casa Lombardo estão tristes, desconsolados. Quinones avisa Fernando que Roberto já chegou a Mérida e está vindo à delegacia. Lisete percebe Maura mal. Maura diz que foi mostrar para Maria José uma casa e ela foi sequestrada. Bruno pergunta a Maura como está. Maura diz que mal. Bruno deseja melhoras e alerta ela que Alessandro comprou um seguro contra sequestros e vão mandar um inteligente que vai interrogá-la. Lisete liga para Kátia para fofocarem. Roberto chega à delegacia. Quinones explica para ele tudo o que está acontecendo. Roberto vai até lá e Alessandro e Ezequiel são liberados. Roberto quer falar a verdade, que foi Raquel a culpada. Alessandro se preocupa com a irmã, mas o advogado Quinones diz que de todo jeito a polícia vai descobrir tudo e que Raquel foi a culpada. Vitória vai ao apartamento de Raquel. Vitória diz a Raquel que Alessandro está na cadeia porque tentou se desfazer da faca que ela feriu Roberto e agora acusam ele. Bruno se irrita por Fernando atender a ligação do detetive na casa. Os dois quase brigam, mas Paula entra no meio deles. O detetive chega à mansão Lombardo. Bruno não cansa de implicar com Fernando. Vitória pede a Raquel para se entregar à polícia, pois de todo jeito vão descobrir que foi ela quando investigarem. Roberto vai dar seu depoimento de como Raquel feriu. Ele diz que foi por ciúmes. Alessandro também dá seu depoimento pelo motivo de ter escondido a arma do crime. Quinones explica que Alessandro quis defender a família. O juiz determina uma multa para cada um dos detidos. Raquel chega na delegacia e se preocupa caso seja presa. Ela pede ajuda a Alessandro e abraça Roberto. Roberto pede que ela fique tranquila. Já de noite, Alessandro e Ezequiel voltam para casa. Todos estão felizes. Vitória abraça o filho. O detetive diz a Alessandro que está ali para tratar o assunto do sequestro da esposa dele. Alessandro fica chocado. Vitória conta que sequestraram Maria José ontem. Alessandro pergunta por que ela não disse isso. Vitória diz que ele estava na cadeia. Alessandro sofre e pergunta quando aconteceu e como. O detetive pede que ele não se preocupe, pois estão se encarregando de fazer todo o necessário para trazer a esposa dele de volta. Alessandro chora muito. Filipa diz que Maria José e Maura foram a uma casa sozinhas. Alessandro sofre. Alessandro vai à casa de Maura. A empregada diz que Maura foi para o hospital porque Lisete ficou muito mal. Alessandro vai ao hospital e pergunta a Maura como foi tão estúpida de ir com Maria José a uma casa sozinhas. Alessandro surta e grita com Maura e pergunta o que aconteceu com sua mulher. Hernan diz que esse não é o momento, pois Maura trouxe Lisete muito doente e ela parece estar com leucemia. Maura está muito triste.
Jorge garante a Helena que o tratamento que está submetendo a Maria José vai funcionar e ela esquecerá de algumas coisas que viveu. Jorge diz a Helena que quando ela acordar, podem inventar que ela usou drogas demais, ficou em coma e tiraram ela de lá por milagre. Bruno avisa Jorge que Alessandro tinha contratado uma agência de seguros internacionais contra sequestros, mas que estão esperando a chamada dos sequestradores. Bruno aconselha que ele faça a ligação daqui a uma semana, mas que tome muito cuidado. Alessandro decide ficar a cargo de atender o telefone quando os sequestradores ligarem. Alessandro vai para o seu quarto e chora, e dessa vez é ele quem sofre com a falta de sua mulher. Vitória diz a Fernando que neste momento Alessandro não vai escutar ninguém, pois está desesperado. Fernando diz que Maura está passando por um mau momento e a irmã dela está no hospital e tem leucemia. Vitória fica chocada. Fernando diz a Vitória que sempre estará ao lado dela, quando mais o necessite. Ezequiel telefona a Alessandro, perguntando se quer algo para comer. Ele diz que não. Alessandro vai ver seu filho e o leva para o seu quarto para lhe fazer companhia. Ele diz ao bebê que não vai se separar dele e vão dormir juntos. Hernan visita Vitória. Vitória diz que Alessandro não sai do quarto e todas as noites dorme com Tony, mas os sequestradores não ligaram. Hernan diz que Alessandro tem que reagir, pois precisa comandar a construtora. Hernan diz a Vitória que Lisete está fazendo quimioterapia e pelos exames de Maura deu positivo e ela poderá doar a medula óssea para a irmã. Hernan pede que Vitória seja forte, apesar desses problemas. Pedro chora e diz a Xuxa que já não suporta mais nenhum dia sem saber de sua filha. Mercedes pede que Pedro não fique assim, pois sente muita pena de vê-lo nesse estado. Maria José segue no tratamento, mesmo depois de uma semana. Jorge diz que ela vai reagir bem e amanhã já pode ir para casa. Helena vê Maria José e a chama de Sandra. Fernando pede a Alessandro que não fique preso no quarto sempre, pois lá fora tem coisas para fazer. Alessandro diz que a vida para ele acabou. Fernando consola o amigo e tenta dar uma palavra amiga a ele, para ser forte, ter confiança e pensar no filho. Alessandro segue chorando e diz que Maria José pode estar sofrendo nas mãos dos sequestradores. Jorge liga para Alessandro e pede $5 milhões para devolver a mulher dele. Depois, Jorge desliga o telefone. O detetive diz a Alessandro que ele não devia ter negociado assim e seria melhor ter feito um esforço e que da próxima vez que ligarem, mantenha a postura para conseguirem mais tempo na chamada para rastrear. Fernando abraça Alessandro e pede que ele fique calmo. Jorge diz a Bruno que pediu $5 milhões para Alessandro. Ele conta que amanhã, Sandra, na verdade Maria José, voltará para casa. Descarado, Bruno propõe visitá-la, já que é o namorado dela. O detetive diz a Vitória que o filho dela não é a pessoa indicada para negociar. Alessandro chega ali e diz que talvez tenha feito isso. O detetive pede que Alessandro mude de atitude. Bruno diz a Jorge que quer Maria José para ele. Jorge diz que eles conversaram depois. O detetive diz a Fernando que, pelo que se deu conta, o homem que ligou significa que Maria José possa estar morta. Fernando fica preocupado. Hernan examina Alessandro e percebe que ele está com a pressão alta. Hernan receita uns remédios para o amigo. Helena diz a Prudência que estava muito feliz em ter sua filha ali na casa. Maria José começa a acordar e pergunta à mulher quem é ela. Helena diz que é mãe dela. Maria José diz que não se lembra de nada, nem sequer sabe quem é. Maria José fica assustada por não conhecer ninguém, nem Helena, e diz que não lembra de nada. Jorge aplica outra injeção em Maria José, um remédio mais forte que faz ela desmaiar. Helena diz que o tratamento não serviu de nada. Jorge diz que tem que esperar o cérebro dela se acostumar com o tratamento. Jorge vai à casa de Porfírio e pede desculpas por Helena não ter vindo. Inventa que ela está gripada. Porfírio pergunta sobre sua neta Sandra. Jorge diz que falaram com ela e já chega na próxima semana. Porfírio fica feliz. Jorge diz a Helena que o velho Porfírio quer dar uma festa para receber Sandra, mas quer que Emiliano convide Fernando. E Fernando não só conhece Maria José, como é muito amigo de Alessandro Lombardo. Helena pergunta o que vão fazer. Jorge diz que não sabe, mas que de alguma maneira devem evitar. Jorge diz a Helena que jamais teria aceitado a ideia dela de substituir Sandra com a irmã gêmea, porque agora estão metidos num problemão. Helena diz a Jorge que ele aceitou porque o convém para salvar a clínica dele, porque ele não é nada sem aqueles experimentos. Helena passa no quarto e vê Maria José dormindo. A enfermeira vai ao quarto de Alessandro e tenta acordá-lo, mas ele não acorda. A enfermeira pega o bebê.
Alessandro sonha com Maria José e depois acorda assustado quando vê que seu filho não está na cama. Ele vai ao quarto da criança e vê que a enfermeira está cuidando dele. Ela pede perdão por ter levado o bebê até lá, mas que tentou acordá-lo. No dia seguinte, Vitória vai ao quarto de Alessandro e diz que ele está se deixando levar pela preocupação, pela tristeza. Isso não ajuda em nada. Vitória pede ao filho que ele se esforce e volte à vida normal. Vitória diz que ele tem uma grande fortaleza e é nesse momento que tem que se apoiar nela. Alessandro diz que quer que Maria José volte. Vitória coloca o filho perto dela e o abraça. Ela pede que ele levante e lute como sempre fez, por ela e pela vida dele.